A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. O Senado, a exemplo da Câmara dos Deputados, decidiu estabelecer a Comissão de Comunicação e Direito Digital. A criação dessa comissão foi aprovada juntamente com a criação da Comissão de Esporte e a Comissão de Defesa da Democracia, que surgiu a partir da conversão da antiga Comissão Senado do Futuro. A Comissão de Comunicação e Direito Digital no Senado, ela será responsável, então, por abordar temas de comunicação, tecnologia e direito digital, visando promover transparência e democracia. Para falar sobre esse assunto, estamos agora na linha com a advogada especialista em direito digital, Cristina Sleman. Doutora Cristina, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, aqui com todos vocês. Muito bom estar aqui. E como a senhora recebeu essa notícia do Senado criando essa comissão agora? Olha, Sérgio, eu como militante da área do direito digital, eu acho muito importante, né? Porque o assunto é essencial, até a motivação aqui da criação da comissão, que está relacionada à crescente utilização das tecnologias, né? Dos meios de comunicação e tudo mais, que foi o que motivou. E as ocorrências, assim como o cenário, as questões relacionadas a fake news, entre outras, né, relacionadas à utilização de tecnologia que exigem uma concentração, um foco maior, uma preocupação maior, discussões voltadas ao direito digital. Nesse caso, por que criar essa comissão, então, doutora Cristina? Então, justamente, Sérgio, porque por causa das ocorrências, né, por causa da utilização massiva das tecnologias. O que acontece é que a gente tem uma expansão enorme, a gente teve uma evolução, a tecnologia já está aqui em casa, na casa de todos há muito tempo, mas a gente tem uma constante evolução, e essa constante evolução acaba resultando numa utilização massiva, né? Todo mundo utilizando tecnologia. E aí, tudo isso traz consequências. E a gente tem aquela questão também do ser humano, né? Não é só o que o recurso é capaz de fazer, mas o uso que o ser humano faz desses recursos. Então, toda esse cenário acaba motivando as discussões e acabou motivando a criação também da própria comissão. Até por uma questão de necessidade de discussão legislativa, né? Propor projetos de lei, trazer a questão de audiências públicas, né? E tudo mais. Tudo isso é muito importante. Tem diferença dessa comissão com a Comissão de Ciência e Tecnologia, então, doutora Cristina? Sim, com certeza, né? O objetivo aqui, ele acaba sendo voltado não só a questão de inovação, porque a Comissão de Ciência e Tecnologia, ela já tem esse olhar, esse viés também de inovação e desenvolvimento, mas a preocupação principal, ele está voltada tanto da comunicação quanto do direito digital ao quê? A política nacional. Então, aqui no caso, o próprio artigo que foi inserido, ele traz política nacional de comunicação, né? Regime jurídico das comunicações. Então, deixa de ser uma preocupação apenas com o desenvolvimento e inovação. Não que não houvesse essa preocupação, é óbvio que havia, só que as discussões estavam sendo relacionadas a uma comissão que o foco deveria ser o desenvolvimento, né? Então, nós temos questões distintas. Eu tenho que formar, tenho que desenvolver políticas e tenho que pensar nas questões também de resolução de problemas. Então, é isso nesse ponto onde entra a questão do direito digital, né? A questão das redes sociais. Como que fica, enquanto meio de comunicação, as redes sociais, as responsabilidades, a disseminação de conteúdos falsos, né? Quando a gente fala fake news. Além disso, a própria comissão, ela também ela prevê ali serviços postais de comunicação, imprensa, radiodifusão, também a autorização para serviços de radiodifusão vai ficar aqui sobre a discussão sobre esse tema, vai ficar voltado aqui também a essa comissão de comunicação e direito digital, né?
Estou vendo aqui as competências dessa Comissão de Comunicação e Direito Digital. Temos ali inovação e desenvolvimento científico e tecnológico das comunicações, política nacional de comunicação, regime jurídico das comunicações, direito digital, meios de comunicação social e redes sociais, serviços postais e de comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, internet, outorga, renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens, e também regulamentação, controle e questões éticas referentes à comunicação. Nesse ponto, podemos falar então que fake news também vai ser tratada por essa comissão? Sim, eu entendo que sim. Inclusive, ele vai tratar assuntos como inteligência artificial, né? Então, nós temos aí questões, tanto da questão legal, né, voltado, por isso que entra ali o direito digital. Inclusive, se a gente pensar ali quais são as atribuições de uma comissão, né, a gente tem ali desde discutir, votar ali questões relacionadas a projetos de lei, a realização de audiências públicas também, porque é muito importante. Veja, quando a gente falou tanto do Marco Civil da Internet, quanto da própria LGPD, tudo isso, audiências públicas fazem muita diferença, né? Então, aqui nesse caso, as comissões também têm essa competência, né, para estar realizando audiências públicas. Também convocar ministros quando necessário, né, para poder prestar informações, receber reclamações, petições, queixas relacionadas aos assuntos que são voltados ali à comissão. Então, se a gente pegar todas as atribuições ali, a competência, e trazendo isso para o âmbito do tema da comissão, e aí voltando, comunicação e direito digital, é o que nós vivemos hoje, né? É o que a sociedade vive. E se a gente pensar o que a gente tem percebido de problema, o que tem acontecido, tanto nas discussões do uso da tecnologia, né? Então a questão comportamental, mas também regulamentação necessária, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem o lado da ética também, o lado da responsabilidade. Quais são os limites éticos aqui? O que a gente vai tocar, por onde a gente vai? Tudo isso precisa ser discutido e precisamos de audiências públicas, trazendo que a sociedade, trazendo todos os envolvidos que possam trazer subsídios para decisões pautadas aí em questões éticas e questões relevantes. Inteligência artificial, o que a senhora vem acompanhando também, que vai chamar a nossa atenção, merece a nossa atenção para um futuro? Estamos vendo, por exemplo, cantores já falecidos, mortos, reaparecendo aí cantando versões de outras músicas e até vivos também, fazendo outras versões. Como a senhora vem acompanhando isso? Olha, Sérgio, eu como adepta da tecnologia, sempre achei a tecnologia maravilhosa e sempre fiz campanhas para utilizar a tecnologia. Eu acho que hoje continuo achando a tecnologia maravilhosa. Eu acho que esse poder da tecnologia é assim, algo indiscutível, né? Por outro lado, ele traz também, ele deixa alguns receios, mas justamente no comportamento do ser humano, né? A minha preocupação é sempre essa. Onde queremos chegar e o que nós queremos que essa tecnologia faça e a utilização dessa tecnologia. Então, a gente tem dois pontos. Quando se fala em inteligência artificial, aprendizado de máquina e a máquina tomar decisões, a gente tem um risco específico. O outro ponto é o comportamento do ser humano, né? A utilização que o ser humano vai fazer dessa capacidade tecnológica. Então, o deepfake, né, que também se fala muito nisso, é um risco, né? Então, a questão que você mencionou aqui, até mesmo de cantores, de artistas, então fica muito fácil também enganar as pessoas. Então, a gente tem o lado legal, o lado que é bom, que é gostoso, né? Você tem questões aí que você utiliza para o bem. Então, a questão de você conseguir colocar seu rostinho ou utilizar a voz de alguém, você tem o uso lícito disso, mas você tem também a utilização dele para o lado negativo. Então, a nossa preocupação sempre fica nesse sentido, né? Um outro ponto que eu acho muito relevante, falando em inteligência artificial,
que é o assunto do momento, que tem aí o ChatGPT e tem outros chats aí também utilizando de recursos semelhantes, que é um recurso maravilhoso, mas a gente está muito no início ainda, né? Então, tudo que é colocado gratuitamente, a gente sabe que a máquina ainda está aprendendo, a ferramenta está sendo aperfeiçoada, e eu vejo muitas pessoas usando indiscriminadamente, inclusive inserindo informações ali sigilosas de empresas, para ter uma devolutiva, que a devolutiva pode ser bacana, né? Mas, veja, não há segurança 100%, e isso até a própria ferramenta sempre deixa claro, de que esse conteúdo que retorna, ele seja de fato ali verídico, que a base que ele utilizou, que vem dos dados, de diversos dados, né? Você tem que fazer uma revisão disso depois, você tem que ter certeza. E o outro ponto são as informações que as pessoas inserem, que é o que eu falei agora há pouco. Às vezes informação sigilosa, você coloca ali para uma devolutiva, vai lançar um produto no mercado. Quem garante que essa informação não vai ser absorvida, não vai ser depois utilizada em outras respostas? Tudo assim, ainda está muito novo, né, para a gente ter certeza de fato a utilização desses dados. Então, mas a ferramenta em si, as ferramentas são maravilhosas. Eu acho que a inteligência artificial aí é uma grande evolução do ser humano em si, né? Porque afinal somos nós que estamos criando e desenvolvendo essas ferramentas. E os criminosos também são criativos, né? Eles pegam essas ferramentas, por exemplo, podem gravar a nossa conversa aqui, e daqui a pouco aparece uma mensagem pedindo ajuda e dinheiro de um de nós aí para os nossos familiares, né? Exato. Então, aí é onde entra a questão que eu falei comportamental, né? Que é o uso ilícito, a má utilização da ferramenta. Por quê? Porque a vida, a gente sabe que tem o bom e o mal, os bandidos estão por aí, o crime ficou uma aparência mais limpinha, no sentido que não é só quem dá tiro, não é só quem sai assaltando, mas também há o criminoso que ele utiliza de recursos tecnológicos para ludibriar, para enganar as pessoas. Então, as fraudes e pedidos de dinheiro, enganar através de mensagens, a gente sabe que já se tornou algo comum. Então, você utilizar o perfil de alguém, né, o roubo de perfil ali, furto de perfil, apoderar-se do perfil de alguém já é algo comum. Então, imagina agora com a possibilidade de utilizar uma ferramenta onde você consegue mandar uma mensagem com a voz de alguém ou um vídeo com o rosto e voz daquela pessoa, né? Então, olha, isso nos traz muita insegurança, assim, num certo ponto, que são os riscos inerentes a essa evolução e são as discussões que estão sendo colocadas em pauta. Como nós vamos achar a solução para isso? Eu acho que agora é o nosso foco, né? E essa comissão... A prevenção... Pois não. Não, exatamente, a prevenção a esses riscos. E aí acho que é o que você ia colocar, né? E essa comissão, entendo eu, que também tem esse papel, é o lado preventivo, os riscos, as consequências, as questões legais, as responsabilidades, o uso ético das tecnologias. Eu acho que todos esses assuntos devem ser discutidos pela comissão. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça sobre a Comissão de Comunicação e Direito Digital, criada recentemente no Senado Federal, com a advogada especialista em Direito Digital, doutora Cristina Sleman. Doutora Cristina, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Sérgio, mais uma vez estar aqui com todos vocês. Gosto muito de falar, sempre digo que sou suspeita, mas a minha atuação é direito digital, então nós temos assim um arcabouço de questões relacionadas ao direito digital. Quando a gente fala numa sociedade digital, né, olha só, o próprio nome já diz, sociedade da informação, sociedade digital, tudo isso a gente lida com muito conteúdo e muita tecnologia. E a gente precisa, assim, de regulamentação, tanto na questão da tecnologia, como também trabalhar a educação dos usuários, trabalhar a educação da população como um todo, lembrando que todos nós temos direitos e deveres, né? E, por fim, fechar aqui falando que eu acho que a criação da comissão foi assertiva, é algo, sim, positivo, são questões essenciais a serem discutidas. Doutora Cristina, um abraço, até a próxima. Até mais.